senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem. Eu até pedi a minha inscrição para possibilitar que nós possamos até falar mais sobre esse tema, trazido pelo vereador Marcola, que também me preocupa. Eu já tinha dito aqui na tribuna que a audiência pública que nós fizemos aqui com uma participação muito grande de moradores, lideranças comunitárias, que depois nos levou a fazer uma reunião com a direção do SANEP, apontava para uma abertura da prefeitura, do executivo, para rever algumas posições que nós entendíamos que não eram adequadas. Até disse mais, eu acho que algumas situações abusivas no caso da cobrança da água. E eu imaginei que depois da conversa que nós tivemos com o prefeito, que também elogiei aqui pela postura aberta para ouvir os vereadores, nós teríamos um texto de projeto de lei que enfrentasse esses problemas, que trouxesse para nós alterações significativas para dar um alento para a população que está sofrendo com a cobrança abusiva da água. Eu disse até, olha, tem coisas que são básicas. Disse isso e repeti na audiência que tivemos com o prefeito, que tem coisas muito simples, básicas, poderiam ser revistas. Por exemplo, a entrada em vigor da lei foi no dia 28 de março de 2016. Bom, é elementar que nós só podemos exigir uma lei depois da sua entrada em vigor. Nós só podemos fazer a cobrança em conformidade com o texto de uma lei depois daquele momento da sua entrada em vigor. Eu não posso cobrar retroativamente. Eu não posso exigir da população uma conduta que ainda não está sendo exigida pela lei. O que aconteceu? Uma primeira coisa básica, abusiva, que nós podemos ver aqui na lei do SANEP, que cobrou esse aumento, teve esse aumento abusivo da água, um primeiro abuso, para mim, flagrante, que eu pensei que viria agora aqui corrigido, foi a cobrança da água pelo consumo medido antes da entrada em vigor da cobrança da água pelo consumo medido. Isso é uma coisa básica, elementar. Eu disse para eles na reunião, não, vamos esperar que o Ministério Público nos diga alguma coisa sobre isso. Eu esperava que agora, quando viesse aqui, no projeto, já tivesse essa resposta, porque isso é fundamental, e é básico, é elementar. Todo aluno de direito sabe que a lei só pode ser exigida a partir da sua entrada em vigor. Parece que a assessoria jurídica lá do SANEP está questionando isso. Eu disse para eles, isso é uma questão que vai virar, assim, centenas de milhares de ações judiciais para dizer isso que eu estou dizendo aqui. Uma coisa simples, podia ser corrigida administrativamente. Eu vi que no texto que está sendo proposto, umas pequenas alterações aqui, mas que atende mais às situações pontuais, que não são aquelas que afligem a população em geral. Não trata nada aqui, vereador Toninho, não vi nada aqui em relação aos condomínios que o senhor trouxe, o problema para... o senhor sempre apontou a questão dos condomínios, não diz nada aqui sobre condomínios. Eu dei uma ideia para eles, eles estavam... Isso é para uma questão prática, né? Eles disseram, não, mas nós temos um problema, na reunião com o SANEP, eles disseram, nós temos um problema porque muitas casas agora têm grade. E o hidrômetro está do lado de dentro da grade. E aí, como nós não conseguimos aferir, temos que fazer, então, por presunção, lá para a média e tal. Eu digo, vem cá, tia. Qualquer que não tem um pau de selfie hoje, tira uma foto com um celular. Quem é que não pode botar ali no meio da grade, ali, tirar uma fotografia do hidrômetro e ver? Eu sugeri para eles. Bota um pau de selfie na mão do sujeito que vai medir ali, tira a foto, uma parte para o vereador Gaúcho. Vereador Marcos Cunha, eu quero cumprimentá-lo pelo tema. Sua Excelência há muito vinha apontando essas situações. Na verdade, esse projeto, como Sua Excelência disse, nós não sabíamos o impacto que teríamos. E conforme falou o presidente Ornel ontem, esse projeto que vem a esta casa, ele traz uma possibilidade de nós fazermos justiça, diríamos assim, para nos oportunizar fazer propostas, proposições que depois possam vir lá do Executivo para não ferir a lei, a Constituição. Então, parabenizo Sua Excelência pelo tema.
Uma parte para o... Obrigado, vereador Gaúcho. Uma parte para o vereador Vicente Amaral. Gostaria de parabenizá-lo pelo tema e dizer, que eu não consegui a parte anterior, que essas alterações beneficiam sim a população, principalmente as mais carentes, que é da tarifa social, que desde o início eu e o Viana criamos a tarifa social e tentamos dizer que aquele artigo onde diz que tem que estar em dia com as dívidas, inviabilizava da grande maioria aderir, e agora vai ser suprimido. Então, são 22.600 famílias que vão pagar 3 vezes menor valor, coisa que nós tentamos antes e não conseguimos. Então, isso vai ser modificado. As famílias mais pobres, mais carentes. Os 3 núcleos, Babiroba, Lindóia, e pensando que não tem um hidrômetro nem de entrada, isso desde o início, eu tentei da lei, modificar essa lei do Sanep, nunca consegui. Nunca consegui. Então, contempla também esses núcleos. É lógico que tem muita gente que está pagando menos. E muita gente está pagando menos. Se todo mundo fosse pagar menos, todos quebrariam o Sanep. Todo mundo sabe. E que o método mais justo, atendimento a uma lei federal, é que as pessoas paguem realmente, consumam. Se tentar reverter a lógica de hoje, porque era antigamente, tenho certeza que vai lotar essa casa, porque hoje as pessoas que pagavam aquilo que não gastavam, com certeza, que uma vida inteira pagaram o que não gastavam, hoje está fazendo justo. E tem muitas distorções, eu acho que a equipe de leitura do Sanep tem que rever isso, né? Tem que rever, eles vão lá, no meu hidrômetro mesmo, está visível. Foram lá e não fizeram a leitura, botaram a mesma medida. E aí, quando chega o mês que vem, vai se cobrar a diferença, e com um cálculo maior. Então, eu acho que o erro está nas equipes de leituras. Realmente, grandes erros, equívocos, e tem que ser corrigidos. E essa lei é atendimento a uma lei federal. Nenhuma cidade mais no país pode cobrar água sobre o tamanho de residência. Isso é uma bitributação. Sobre o tamanho de residência, se paga IPTU. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Vicente. O vereador Valdomiro chama a atenção para um aspecto importantíssimo, né? Como é que nós vamos fazer a cobrança justa pelo consumo medido se nós não temos os hidrômetros? Se não são colocados os hidrômetros? Como é que nós vamos fazer a cobrança para o consumo medido sem hidrômetro? Então é uma incongruência realmente, né? Nós deveríamos garantir a colocação dos hidrômetros para então ter a cobrança pelo consumo medido e aí sim fazer a justiça. Do contrário, o que nós estamos assistindo, vereador Vicente, e o senhor deve receber também, no seu gabinete, como eu, reclamações, o que eu estou percebendo os mais pobres é que estão pagando mais. Claro, os mais ricos, amigos meus, empresários, estão dizendo, olha, Marcos, eu estou pagando menos, realmente, é o que disse o vereador Vicente. Claro, pagavam pelo consumo, pagavam pela área construída, tem uma grande área construída, poucas pessoas, geralmente, as pessoas mais aquinhoadas têm menos filhos. Então, quer dizer, menos pessoas num ambiente maior pagavam mais porque era pela área construída. Agora, pelo consumo medido, mais pessoas pobres estão pagando mais. E pior, como disse o vereador Valdomiro muito bem, sem hidrômetro. A solução para a questão que o vereador Toninho trouxe também, eu já vi em Rio Grande, vereador Toninho, alguns condomínios fazerem, é conseguirem colocar hidrômetro por unidade habitacional dentro dos condomínios também. Mas nós não vemos isso, essa ação, vereador Vicente, nós não vemos essa ação, e não tendo isso, fica a noção de que, na verdade, a mudança veio para piorar a vida das pessoas mais pobres. É isso que fica, porque as pessoas mais pobres estão indefesas diante de uma legislação que deu um salto na cobrança do valor da água no município de Pelotas. Para concluir minha fala, eu acho completamente insuficiente o projeto que está vindo do Executivo. Esse projeto, como está, não pode ser acatado por nós, e eu acho dificilmente, vereador Toninho, eu vou dar uma parte, vereador Toninho, rapidamente, vereador Valdomiro, que o tema é muito importante. Vereador Marcos Cunha, só para uma reflexão, o condomínio, a conta d'água veio em nome do condomínio. O condomínio foi fazer o pedido da tarifa social para os moradores, para alguns moradores. Foi negado, porque a tarifa social tem que ser, a parte individual tem que fazer o pedido.
Mas a parte legítima entre o SANEP é com o condomínio. Se o SANEP vai acionar, aciona é o condomínio e não a parte que não pagou a água, não o condômino. É só para nós fazer a reflexão dessas questões que estão sendo presentes hoje e não tem uma solução. Essa foi uma das questões colocadas na reunião com o SANEP, vereador Toninho, dizendo exatamente isso. Nós sabemos que existem condomínios em que as pessoas são pessoas carentes. Por que já não considerar administrativamente aquele condomínio como enquadrado na residência social? Será que é difícil para a administração saber quais são os condomínios de pessoas carentes de Pelotas? Será que eles não sabem? Eles não conhecem a realidade da periferia de Pelotas? É lamentável, né? Eu lendo a propaganda institucional aqui, né? Faz no centro, faz nos bairros. Faz mal. Obrigado.